Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sofrência Social Clube. Se você gostar deste vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho e indique para um amigo. Se você não gostar, indique para vários inimigos. Hoje, vou contar a história de Carlos. Um homem de 50 anos, casado há 25 com Laura, de 45, pai de Ana, uma jovem de 20 anos. Carlos acreditava ter conquistado a vida perfeita. Era diretor financeiro de uma multinacional, com um salário invejável. Viviam em uma casa luxuosa, dirigiam carros importados, ele e Laura, e viajavam todos os anos para o exterior. Uma existência confortável, sem sobressaltos. Laura era professora em uma universidade federal, também bem remunerada. Ana cursava arquitetura, filha única, inteligente, cheia de opiniões. Tudo parecia sólido, até que Ana entrou na faculdade. Foi então que a menina doce se transformou. Tornou-se militante fervorosa das causas feministas, combatente do patriarcado, crítica ferrenha do capitalismo, defensora da liberdade sexual. Meu corpo, minhas regras era seu novo lema. Carlos, pragmático e um tanto cínico, achava tudo aquilo uma fase. Ria, chamava a filha de revolucionária de iPhone. Já Laura escutava, trocava ideias, admirava a eloquência da filha. As duas tornaram-se ainda mais próximas. E então veio a quarta-feira. A quarta-feira que Carlos jamais esqueceria. Como de costume, desceu do quarto ao entardecer. Na cozinha, Laura e Ana preparavam o jantar, conversando e rindo. Da porta, ele anunciou: "Tô indo para casa do Paulo ver o jogo." As duas acenaram, distraídas. Carlos virou-se e saiu. Mas, ao chegar na garagem, percebeu que havia esquecido a carteira no aparador do corredor. Voltou sem fazer barulho. E, ao estender a mão para pegar a carteira, ouviu. Ouviu o que jamais deveria ter ouvido. A voz animada da filha cortou o ar como um punhal. "Então, mãe, fala. Você finalmente transou com o professor Gato?" Carlos congelou. O coração parou por um instante. A garganta secou. O mundo escureceu ao seu redor. "Sim", respondeu Laura, com um riso abafado. "Foi maravilhoso." Carlos cambaleou, mas permaneceu imóvel, escondido pela parede. Ana deu gritinhos de empolgação, quase infantil. "Ah, que tudo! Conta. Ele é bem dotado?" Laura riu, meio constrangida, mas respondeu: "Enorme. Eu achei que não aguentaria. Em 25 anos com o seu pai, nunca senti tanto prazer quanto com o Daniel." Carlos não ouviu mais nada. Apenas o silêncio interno de alguém que acabou de morrer em vida. Virou-se devagar, como se pisasse em cacos de vidro, e saiu da casa em silêncio. Entrou no carro, ligou o motor e dirigiu sem destino por 1 hora. Não chorou. Não gritou. Apenas pilotou no escuro da própria mente, anestesiado. Avistou uma praça, estacionou e sentou-se em um banco. Ali ficou por 2 horas, sem mover um músculo, encarando nada. As duas mulheres que mais amava no mundo comemoravam, como se fosse uma vitória, a traição mais devastadora que já conhecera. Laura o traía. E Ana? Ana sabia. Sabia, incentivava, comemorava. Como se ele não fosse nada. Como se ele fosse descartável. O celular tocou. Carlos atendeu por reflexo. Era Laura. "Amor, você vai demorar muito para voltar?" "Um pouco", murmurou, com voz vazia. "Ok. Vou dormir então. Tenho que acordar cedo amanhã. Não fique muito tempo na rua, tá?" E então, vieram as 3 palavras que o apunhalaram mais fundo do que tudo que já ouvirá. "Eu te amo." Carlos engasgou. O estômago revirou-se. Vomitou ali mesmo, curvado sobre o banco da praça. Sentiu o gosto ácido na boca e as lágrimas escorrerem, quentes, pesadas, como se queimassem o rosto. Ali, com a garganta em brasa e o peito despedaçado, tomou sua decisão. Ele sumiria.
Sem discussões, sem confrontos, sem cartas de adeus. Apenas o corte. Limpo. Preciso. Final. Voltou para casa. Deitou-se no quarto de hóspedes. Não pregou os olhos. Ao amanhecer, levantou antes delas, como sempre fazia. Preparou o café. Esperou. Elas desceram atrasadas, correndo, rindo, como todos os dias. Laura levava a Ana à universidade. Carlos, da janela, observou o carro sumir no horizonte. E então agiu. Foi ao quarto, pegou 2 malas, colocou roupas, documentos, pertences essenciais. Ligou para os bancos, cancelou todos os cartões conjuntos, sacou metade do dinheiro da conta, das poupanças, dos fundos de previdência. Depois foi à empresa. Explicou o motivo. Pediu demissão. Tentaram demovê-lo, mas viram que era inútil. Pagaram-lhe tudo, salário, férias, 13º, fundo de garantia. Até um bônus de gratidão pelos anos de serviço. Com o dinheiro, Carlos sabia que poderia viver modestamente por muitos anos. Mas antes, realizou um sonho antigo, comprou um trailer. Pequeno, confortável. Um sonho que sempre teve com Laura, rodar o mundo ao lado dela. Mas agora ele iria sozinho. Entrou, ligou o motor e acelerou. Sem olhar para trás. Sem olhar para ninguém. Naquela noite, enquanto ele cortava estradas desconhecidas, Laura e Ana estavam em casa, na cozinha, preparando o jantar. Ana, com aquele sorrisinho malicioso, lançou a pergunta. Então, mãe, quando você vai ver de novo o professor bem dotado? Laura respondeu sem hesitar, séria, fria, categórica. Nunca. Ana regalou os olhos, confusa. O quê? Mas, por quê? Você não disse que foi maravilhoso? Foi maravilhoso porque foi só uma vez, Ana. Eu amo seu pai. E sempre vou amar. Laura suspirou profundamente, como se retirasse um peso de toneladas do peito. A voz embargada agora soava com mais dor do que culpa. Eu percebi, no instante seguinte, que havia cometido o maior erro da minha vida. Entendi o quanto amo seu pai exatamente por tê-lo traído. Coloquei em risco meu casamento perfeito, minha vida perfeita, ao lado do único homem que já amei, por causa de uma aventura vazia, estúpida. Um momento de prazer fútil. Ana olhava sem saber o que dizer. Laura continuou, emocionada. Seu pai é trabalhador, honesto, respeitoso, carinhoso. Ana levantou as sobrancelhas, tentando aliviar o peso da conversa. Calma, mãe. O pai também não é assim tão perfeito. Mas Laura não recuou. É sim, Ana. Ele escondia bilhetes pela casa com declarações de amor. Sabia exatamente onde eu iria encontrar. Teve um dia, que eu nunca vou esquecer. Eu estava num péssimo dia, discutira com o reitor, estava menstruada, tinha derrubado feijão na minha blusa branca. Um inferno. Fui pagar meu almoço no refeitório e, quando abri a carteira, encontrei um dos bilhetes. Ele dizia: dias ruins vêm e vão. A tempestade vem e passa. Mas o meu amor por você nunca vai passar. Te amo. Eu sorri. Mesmo naquele caos, ele me fez sorrir. Ana abaixou os olhos, pensativa. Eu não sabia, mãe. Nunca percebi esse lado do pai. Laura a encarou com firmeza. É porque esse lado era só nosso, meu e dele. E eu estou te contando isso agora por um único motivo. Quero que preste muita atenção, essa é a última vez que vamos falar sobre isso. Nunca mais tocaremos nesse assunto. Nunca mais sequer vamos pensar nesse erro que cometi. Vamos enterrar esse segredo no fundo da alma e deixá-lo lá. Vamos levá-lo para o túmulo. Fui clara, Ana? A filha, surpresa com a seriedade da mãe, assentiu, hesitante. Ok, mãe. Mas Laura percebeu a dúvida no olhar da filha. Largou a colher com força na bancada, a voz elevada e dura como nunca antes. Eu fui clara, Ana?
Ana se encolheu. Tá bom, entendi. Credo, mãe. Nossa. Laura respirou fundo e, tentando recuperar o controle, disse, ótimo. Agora liga para o seu pai. Já passou da hora dele estar em casa. Ana pegou o celular e ligou. Chamou uma, duas, três vezes. Caiu na caixa postal. Estranho. Ele não tá atendendo. Laura gelou por dentro. Carlos jamais deixava o celular descarregado. E sempre atendia no máximo no segundo toque, se fosse ela ou Ana ligando. Desligou o fogo do fogão e subiu apressada as escadas. Ana a seguiu. Ao entrarem no quarto do casal, viram o celular de Carlos vibrando em cima do criado mudo. Sobre ele, a aliança. E embaixo, um bilhete. Laura sentiu o coração parar por um instante. Carlos nunca tirava a aliança. O pai esqueceu o celular? Disse Ana. E essa não é a aliança dele? Laura, em choque, pegou o bilhete com mãos trêmulas. Ana o tomou primeiro, leu e gritou, colocando a mão na boca. Laura arrancou o papel das mãos da filha e leu, eu dei tudo o que tinha de mais sagrado e puro a vocês duas, meu respeito, minha lealdade, meu carinho e o meu mais sincero amor. E o que recebi em troca? Nada além de traição. Ao final do bilhete, 3 palavras rasgaram sua alma, não me procurem. O mundo de Laura desabou. Começou a andar de um lado para o outro, desorientada, repetindo em voz alta, meu Deus. Ele sabe. Como ele descobriu? O que foi que eu fiz? Abriu o armário. Faltavam roupas. Os documentos, pertences, tudo dele havia sumido. Ele foi embora. O Carlos foi embora. Ana, atônita, como assim, mãe? Ele nos deixou? Ele sabe de tudo, Ana. Ele descobriu tudo. Mas como? Não importa. Eu preciso falar com ele, preciso explicar. Foi um erro, meu Deus, um erro. Laura ligou para todos os amigos de Carlos. Ninguém sabia de nada. Nenhum sinal. A cada ligação sem sucesso, o desespero aumentava. A respiração começou a falhar, ela hiperventilava. Eu não consigo respirar. Meu peito. Ana, eu. Ana entrou em pânico, pensou que a mãe estivesse tendo um ataque cardíaco. Chamou a emergência e ligou para Vera, irmã mais velha de Laura. Quando Vera chegou, os paramédicos estavam de saída. Ela vai ficar bem, disse um deles. Foi uma crise de estresse intenso. Aplicamos um sedativo leve. Ela precisa descansar. Vera se sentou com as duas. Ana, desesperada, contou tudo. Do início ao fim. A tia ouviu calada. Em seguida, olhou diretamente para Laura e disse, em tom calmo, você está melhor? Laura apenas acenou com a cabeça. Tem certeza? Outro aceno. Então, subitamente, Vera explodiu. Você traiu o Carlos. Você tem merda na cabeça? E por influência das ideias estúpidas da sua filha mimada? Qual o problema de vocês duas? O Carlos sempre foi um homem decente. O sermão durou 20 minutos. Quando finalmente se calou, Vera abraçou a irmã, que apenas chorava. Ele está com a cabeça quente. Vai voltar. Ele só precisa de um tempo. Mais 3 dias se passaram. Nenhum sinal de Carlos. Ana ligou para a empresa e descobriu que ele havia se demitido. Carlos jamais faria isso por impulso. Laura, desesperada, entrou no aplicativo do banco. Os saques estavam lá. Ele não estava dando um tempo. Ele havia ido embora de verdade. Afundou em depressão. Vera passou a morar com elas por tempo indeterminado. 2 meses se passaram. Numa tarde silenciosa, as 3 estavam na sala quando a campainha tocou. O coração de Laura disparou. Correu até a porta, acreditando que Carlos poderia ter voltado. Mas não. Do outro lado, um rapaz de não mais que 20 anos, vestido com um terno sóbrio. Boa tarde. Senhora Laura Mendes? Sim. Isso é para a senhora.
Ele entregou um envelope pardo e um cartão. Caso tenha dúvidas sobre os documentos, pode entrar em contato. Ah! É melhor procurar um advogado. Tenha um bom dia. Laura mal respirava. Abriu o envelope. No topo da primeira página, em negrito as 3 palavras que implodiriam seu mundo: petição de divórcio. Laura se recusa a assinar os papéis sem falar com Carlos, mas é informada pelos advogados que todas as tratativas seriam mediante o contato deles. Laura entra em depressão profunda, perde peso, não toma banho, não se alimenta direito, pede licença do emprego e não sai de casa, só ficando na cama. Ana e Vera estão em desespero. Mas então 6 meses depois, em uma manhã qualquer, Ana entra na cozinha e encontra Laura toda produzida, cabelo penteado, maquiada, com um vestido curto, uma blusa realçando os seios, salto alto, alegre e sorridente. Ela olha para Ana e fala: "Bom dia, flor do dia, mãe? Você está ótima." "Não estou?" Sorrindo. "Decidi que chega de sofrimento, chega de solidão." "Você estava certa esse tempo todo, filha. Nenhum homem vale nosso sofrimento. Eu doei os melhores anos de minha vida a seu pai e o que recebi em troca? Um na bunda. Se o orgulho ferido dele, se a masculinidade frágil dele não aguenta um chifrezinho, é porque ele não me amava de verdade. Eu cometi um erro, um único erro, mas ele me escorraçou como uma cadela. Você estava certa, filha. Homens só servem para serem usados e descartados como lixo. Vou fazer tudo o que nunca fiz em toda a minha vida de hoje em diante, descontar todo o tempo que perdi sem esposa e mãe. Vou experimentar de tudo." Ana, ao ouvir a mãe, não sabia se ficava feliz ou assustada com o que ela dizia. Ela sentiu um mau presságio, um mau agouro, a sensação que nada de bom viria dali. Nos 2 anos seguintes, Laura entrou em uma espiral descendente, a relação entre mãe e filha foi se deteriorando aos poucos. Laura saía quase todas as noites para bares e baladas e voltava bêbada acompanhada por homens diferentes. Isso quando voltava para casa. Ana, não suportando, foi morar com a tia, já que toda vez que tentava falar com a mãe sobre seu comportamento ela dizia que sua filha era uma retrógrada, uma careta, dizia que só estava seguindo as convicções da filha: meu corpo, minhas regras, poliamor, amor livre. Que se fosse um homem fazendo o que ela fazia a sociedade iria aplaudir. Bando de hipócritas. Mas a vida não espera, não tem dó, não quer saber se você está mal ou bem, ela apenas segue seu rumo, como um rio em direção ao mar. 15 anos se passaram desde o fatídico dia. Carlos está parado em um posto de gasolina, em uma das rodovias do país com seu trailer. Entra na loja de conveniência para comprar cerveja e algumas barras de chocolate. Quando está saindo, vê uma menina, de uns 6 anos, parada em frente a uma máquina de bichinhos de pelúcia. Seu coração quase parou. Ela era a cópia exata de Ana quando tinha 6 anos. Mesmo nariz, mesmo os olhos, até as sardas. O homem que estava ao lado da menina percebe e fala: "Tudo bem com o senhor?" "Sim, sim." "Desculpe, é que sua filha me fez lembrar de alguém de meu passado." Ele sorri e vira para ir em direção ao trailer. Então escuta uma voz que fez suas pernas tremerem. A voz que ele acreditou que nunca mais ouviria em sua vida. "Pai? É você?" Ele se vira e diante dele está Ana. Mais velha, mais madura, muito parecida com a mãe em sua idade. Antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, Ana corre em sua direção, o abraça forte e começa a chorar. Carlos fica apenas parado sem reação. Algum tempo depois estão sentados na lanchonete, em uma mesa próxima à janela nos fundos, onde poderiam conversar sem serem interrompidos. Ficam alguns minutos em silêncio, então Ana fala com as lágrimas correndo pelos olhos, quebrando o silêncio constrangedor. "Me perdoe, pai. Eu era jovem e burra. Não sabia como a vida é, sei como lhe machucamos." Carlos a interrompe. "Ana, eu já perdoei você há muito tempo. Não tem necessidade de voltarmos a esse assunto. Lamentar uma dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente." "Não, pai, eu preciso falar. Você nos abandonou, não nos deu nem a chance de nos explicar." "Explicar o que, Ana?"
Naquele dia quando voltei para pegar a carteira e ouvi você e sua mãe falando tão entusiasmadas sobre o professor bem dotado, eu percebi que não tinha mais lugar para mim naquela família. Ana baixa a cabeça envergonhada. Carlos continua. Eu não as abandonei, eu escolhi a mim mesmo. Eu entendi que só o amor não basta. Então eu dei o espaço que vocês tanto queriam. Você provou seu ponto, que a mulher pode fazer o que bem entender, ter sua liberdade, e sua mãe poderia viver seu romance com o professor bem dotado. O professor, quando soube da repercussão, pediu demissão. Ele também era casado e ficou com medo que a esposa descobrisse. Ele e a mãe nunca mais se viu. Ela nunca havia o traído antes. Foi um erro, pai, e ela se arrependeu muito. Ana contou a conversa que teve com a mãe onde ela proibia de falar no assunto novamente. Infelizmente sua mãe percebeu isso um pouco tarde demais, não é, Ana? Sim. Mas o senhor não deu nem a chance dela se explicar ou pedir perdão. Isso quase a levou à loucura. Ela simplesmente despirocou. Durante uns 2 anos ela se entregou a todo tipo de excessos. Carlos respirou fundo e então falou. Eu fiquei sabendo. Como assim? O senhor falou com ela? Uns 2 anos depois que fui embora, sua mãe entrou em contato com meu advogado. Ela queria vender a casa, disse que estava com problemas financeiros e precisava de minha assinatura, já que ela nunca assinou os papéis de divórcio. Ela prometeu que depois da venda ela assinaria, então aceitei. No dia seguinte à venda da casa, ela ligou novamente para meu advogado para saber alguns detalhes do negócio, mas um estagiário atendeu, e sem saber passou meu telefone para ela. Na mesma noite ela me ligou, estava com a voz embargada, acredito que tinha bebido. No início foi tudo bem, ela disse que se arrependia, que me amava, que foi um erro, que poderíamos consertar tudo, fazer terapia, etc. Mas quando ela percebeu que eu não voltaria, que nós havíamos terminado, as coisas mudaram. A voz dela ficou carregada com uma raiva, um rancor que eu nunca tinha visto. Ela começou a me ofender, me chamar de macho beta, que eu merecia ter levado chifre, e que o único arrependimento dela era não ter feito antes. Que meu ego fraco de macho frágil não suportava estar ao lado de uma mulher empoderada, bem resolvida sexualmente. Que o tanto de sexo que ela fez nestes últimos anos eu não conseguiria fazer nem em 2 vidas patéticas minha. Ana ficou horrorizada. Pai, eu não sabia. Minha relação com ela já estava bem ruim nessa época. Foi nesse dia que a tia Vera foi até a casa nova dela e a encontrou desmaiada no sofá. Ela misturou vinho com remédios para dormir. Ela jurou que foi um acidente, mas a internamos mesmo assim. Ela ficou 6 meses em reabilitação, me proibiu de ir visitá-la e quando saiu me chamou para conversarmos. Tivemos uma briga horrorosa, ela me culpava por tudo, dizia que se eu não tivesse colocado aquelas besteiras de feminismo na cabeça dela, ela nunca teria te traído. E depois desse dia ela ficou 6 anos sem falar comigo. Não foi na minha formatura, nem no meu casamento. Ela ficou sóbria, passou a fazer terapia, mas mesmo assim não falava comigo. Só voltou quando minha filha nasceu e porque eu implorei para ela conhecer a neta. A culpa não foi sua, Ana. Sua mãe se nega a admitir a responsabilidade pelos atos dela, ninguém obrigou ela a dormir com o professor. Foi uma escolha dela fazer isso. E na vida as escolhas têm consequências. Ela mudou o pai. Sempre foi uma mulher alegre, cheia de vida, independente, segura, sempre altiva. Ela era sempre o centro das atenções onde entrava, era a luz do lugar. Mas tudo mudou. Hoje ela é um espectro do que já foi, uma pessoa sem vida, amarga, rancorosa, sempre triste. Só quando ela está com minha filha, ainda consigo ver um lampejo da mulher alegre e vibrante de antes, mas então ela me olha e o brilho simplesmente desaparece. Carlos olhou para a filha com os olhos marejados, mas a voz firme. As palavras que saíam de sua boca pareciam pesar décadas. Colhemos o que plantamos, Ana. Essa é a lei da vida. Ana, desconcertada, hesitou. Havia tanto a dizer, tanto a pedir. Mas tudo parecia pequeno diante daquele homem agora tão diferente do pai que lembrava. Ainda assim,
arriscou, a voz baixa, receosa. Será que um dia poderemos ser uma família de novo? Eu queria tanto que o senhor fizesse parte da vida da sua neta. Carlos não respondeu de imediato. Fitou a filha por longos segundos, com um olhar doce, mas entristecido. Seus olhos diziam mais do que qualquer palavra, ele a havia amado demais. E fora despedaçado. Ana, disse por fim, fico feliz que nos encontramos, que pudemos ter essa conversa. Mas quando te vi, eu percebi que certas feridas nunca cicatrizam por completo. Algumas, a gente apenas aprende a esconder debaixo da pele. Mas basta um olhar, uma palavra, um cheiro, e tudo volta. Como uma faca velha que nunca perde o fio. Ele respirou fundo, com os olhos brilhando, mas sem lágrimas. Eu revivi sentimentos que achei que estavam mortos e enterrados. E sei que eles não me fazem bem. Voltar, conviver, não seria saudável. Nem para mim. Nem para você. E muito menos para sua mãe. Ana lutava contra as lágrimas. A voz saiu falha, como um pedido de criança. Mas, o senhor disse que nos perdoou. Carlos assentiu com um leve movimento de cabeça. E é verdade. Eu não carrego mais mágoa. Nem raiva. Nem rancor. Perdoar, filha, não é esquecer. Não é fingir que não doeu. Perdoar é deixar ir. É soltar a corda que fere a mão. É tirar a pedra do bolso, para não afundar no rio. Mas isso não significa caminhar de novo ao lado de quem empurrou a gente na água. Ana desabou. O choro veio sem aviso, com soluços contidos, como se fosse pedir desculpas de novo, sem palavras. Carlos tocou sua mão com ternura. Eu espero, do fundo do coração, que um dia você e sua mãe consigam se entender. Que ela consiga se perdoar. E quem sabe, me perdoar também. Não pelo que fiz, mas pelo que ela esperava de mim. Eu segui minha vida, Ana. Ele olhou pela janela, o entardecer queimando o céu com tons de laranja e púrpura. Conheci outra pessoa. Ela é maravilhosa. Passou por algo parecido. Duas almas quebradas, que se reconheceram nas dores, e encontraram um tipo de amor que não machuca. Ela está no trailer, me esperando. Ana baixou os olhos. O choro agora era manso, resignado. Ela sabia, ali, que havia perdido o pai para sempre, ao menos, como parte daquela família. Carlos então se levantou. Antes de sair, olhou para a filha uma última vez, e disse, com a voz embargada, mas cheia de ternura. Adeus, minha esquilinha. Ana congelou. Era assim que ele a chamava quando ela era pequena. Era assim que ela chamava sua própria filha agora. Aquelas 3 palavras ecoaram dentro dela como o som de uma porta se fechando devagar e trancando o passado do outro lado. Laura nunca assinou os papéis do divórcio. Nunca. Como se, num canto secreto do coração, ainda esperasse que o tempo, ou o arrependimento, trouxessem Carlos de volta. Mas o tempo, ela descobriu tarde demais, nunca volta. Só vai. Eita coração doido, Sofrência Social Clube, chorei largado.